bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Não sei em qual horário vocês estão assistindo essa palestra, né? A maioria acredito que está assistindo na estreia, mas está disponível no YouTube para que possam assistir em qualquer horário. Então, eu espero que todos se encontrem bem. Muito feliz de estar novamente participando da gravação da palestra do Grupo Espírita Esperança em Cristo. Muito feliz pelo tema que nós vamos falar hoje e espero que vocês gostem também, espero que todos se encontrem bem, espero que possamos hoje aprender juntos um pouquinho mais sobre os ensinamentos do Cristo. Bom, qual é o nosso tema de hoje? Hoje nós vamos falar do capítulo Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E aí, pelo título, digamos que a gente já tem um spoiler do que vai ser falado. Só que é um capítulo que, embora não tão longo, traz muito conteúdo, né? Então, nós vamos falar, por exemplo, agora, hoje, sobre alguns bons sentimentos, algumas boas ações, como a paciência, como a resignação, como a obediência, né? E como isso contribui para a nossa evolução como espírito imortal. E vamos falar também do contraponto a isso, das injúrias, do orgulho, da cólera, e como essas coisas são obstáculos, né, na evolução do espírito imortal. Mas o capítulo Bem-aventurados os brandos e pacíficos, ele também nos traz reflexões sobre a nossa reforma íntima, sobre as nossas relações interpessoais. Então, é um capítulo com bastante conteúdo, né? E a gente vai trabalhar ele juntos hoje para ver se a gente consegue sair um pouquinho melhor desse momento. Bom, para a gente iniciar, eu vou fazer a leitura aqui das primeiras passagens que estão nesse capítulo, só para a gente tentar entender um pouquinho a partir do que as reflexões, principalmente nas instruções dos Espíritos, vão ser feitas, né? Essas três passagens que eu vou fazer a leitura estão em Mateus, tá? No capítulo 5, versículos 4, 9, 21 e 22. A primeira delas diz o seguinte: Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. O segundo item diz o seguinte: Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados de filhos de Deus. Então, o título lá, do nosso capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os brandos e pacíficos, ele, na verdade, está contido em duas passagens do Evangelho de Mateus. Uma que fala que os brandos, bem-aventurados são os brandos, porque possuirão a terra, e outro que fala que bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados de filhos de Deus. E uma terceira passagem complementa a base do que a gente vai conversar nesse capítulo, que diz o seguinte: Sabeis que foi dito aos antigos: Não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Primeiro, a gente tem que entender que Jesus falava por parábolas, né? E a gente compreender o sentido metafórico de alguma dessas palavras, né? Mas, ao mesmo tempo, tem algumas palavras, por exemplo, que nos chamam a atenção, né? Quando ele fala raca, o que significa raca, né? A palavra raca, entre os hebreus, era um termo que menosprezava, que desdenhava, né? Que significava homem que não vale nada. E aí ele diz, nesse item que eu acabei de ler,
que quem disser ao seu irmão raca merecerá condenado pelo conselho. Ou seja, quem disser que o outro não vale nada merecerá ser condenado pelo conselho. E na antiguidade, normalmente, quando os hebreus diziam isso para o seu próximo, eles ainda pronunciavam isso cuspindo no chão e virando o rosto, no sinal de represália, né? No sinal de condenação de algum ato, né? Então, é interessante a gente ver que o termo, né, na época, no contexto da época contido na parábola, ele é um termo cotidiano que era usado para desdenhar de alguém, né, para inferiorizar alguém. Beleza. Nesse primeiro momento, então, essas parábolas nos trazem uma reflexão, né, sobre o próprio título do capítulo, né? E os primeiros comentários que surgem no capítulo 9 do Evangelho, eles vão falar exatamente sobre a diferença entre os sentimentos que nós compartilhamos, né? E aí tem mais uma passagem muito interessante que diz o seguinte: por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar com seus semelhantes. Ou seja, os bons sentimentos que nós compartilhamos são colocados por Jesus como uma lei: a paciência, a moderação, a afabilidade. Já os sentimentos ruins, a cólera, a violência, o orgulho, esses são condenáveis. Por que será que são condenáveis? Porque machucam o próximo, né? Porque mais do que as palavras, elas carregam em si sentimentos, né? Então, o primeiro alerta que os espíritos nos fazem nesse primeiro comentário, né? Seguindo, ainda nesse primeiro momento da introdução, o Kardec faz um alerta para a gente. Ele diz o seguinte, que é evidente que, assim como em todas as circunstâncias, a intenção com a qual aquela palavra saiu da sua boca, ela agrava ou ela atenua uma falta, né? Então, é claro, uma palavra ruim, uma palavra que ofenda, ela em si é inapropriada, né? Mas o sentimento que você coloca, que você atribui àquela palavra, importa também muito, né? Ou seja, a intenção com a qual você disse aquilo, ou com a qual você expressou aquele sentimento, vai agravar ou atenuar a falta. E esse é um ponto muito interessante que Kardec coloca no comentário, porque a gente não consegue externamente avaliar completamente a intenção do outro, né? Quem pode avaliar a intenção de alguém? A própria pessoa, né? Então, agora, tem que ser uma avaliação sincera, né? Então, se eu disse algo para alguém, se eu me arrependo daquilo, ou se eu disse no momento, no calor do momento, e eu paro para refletir depois e entendo que aquilo foi inapropriado, mas que a minha intenção não era aquela, isso atenua aquela falta. Mas, ao mesmo tempo, se eu faço uma avaliação sincera e percebo que naquela ação eu estava com uma intenção ruim, eu tenho que olhar para dentro de mim e perceber que aquilo, de certa forma, agrava aquele ato ou atitude ruim, né? Então, esse início do capítulo, ele começa a falar sobre bons atos, boas atitudes, boas ações, mas ações ruins, atos ruins, atitudes ruins, e como isso se mostra em relação ao que a gente está carregando
dentro de nós mesmos, é o que nós estamos carregando dentro de nós mesmos. Além disso, e olha como é um capítulo interessante, que vai fazendo a todo momento contrapontos muito interessantes, mas para o final do primeiro momento do capítulo, que tem como subtópico injúrias e violências, mas para o final ele vai falar sobre duas leis fundamentais para a superação, né, dessas mazelas, dessa cólera que nós temos presente ainda na nossa sociedade. Ele fala o seguinte, lá no finalzinho, Kardec vai dizer o seguinte: quando a humanidade se submeter à lei de amor e caridade, olha aí o amor e a caridade como centrais, né, deixará de haver o egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da Terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado mundo ditoso, por efeito do afastamento dos maus. Amor e caridade como as leis, as principais leis, digamos assim, de superação das nossas mazelas, digamos assim, pessoais, e que, quando compartilhadas, se tornam também coletivas, impactam na energia que a gente compartilha com os outros, né, na energia que se forma dentro da nossa sociedade. Então, para superar a cólera, o egoísmo, amor e caridade. O amor, que é fundamental, né, nas nossas relações sociais, e a caridade, porque é a entrega, né, não só de algo, mas muitas vezes a entrega de si para o outro, né? E a caridade sincera, não a que espera algo, né? É a caridade sublime, aquela com a qual você faz sem esperar algo em troca. E aí é importante a gente enfatizar que caridade não é doar somente um bem material para alguém, né? A caridade, ela pode muito bem ser aquele momento que você para escutar uma pessoa que está precisando desabafar, né? A caridade está nos atos mais sublimes, que possamos praticar sem intenção de receber algo em troca. Então é muito interessante também nesse primeiro momento que o capítulo traz a reflexão sobre as nossas mazelas, mas também como nós superamos, né, essas mazelas. E, claro, não é uma ação simples, né, mas a gente tem que ter sempre um ponto de partida. Se a gente não começar, como a gente vai realizar essa nossa transformação moral. Bom, partindo para um segundo momento do capítulo, nós vamos entrar agora nas instruções dos espíritos. Então, os próximos trechos que a gente vai conversar aqui, vai falar um pouquinho, são comunicações feitas por espíritos superiores, né, que nos trazem ensinamentos muito interessantes. A gente vai entrar agora, por exemplo, que fala sobre a afabilidade e a doçura. E olha que passagem legal a gente tem logo no início desse item, o item 6 desse capítulo. Fala o seguinte: a benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura. Eles são as formas de manifestar-se. A afabilidade e a doçura são as formas de manifestar a benevolência. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonômia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores? O mundo está cheio dessas criaturas, que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua, de ouro quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. O que esse início do item 6 está falando para a gente?
está falando sobre a essência e a aparência. Né? Já ouviram o termo máscara social? Que muitas das vezes as pessoas, quando estão em meio a muitas outras pessoas, né, ou em ambientes externos às suas casas, vestem uma máscara social, querem se mostrar, se fazer parecer por algo que não são. É disso que o capítulo está falando, é disso que esse trecho do capítulo está falando. Né? Ele diz o seguinte, que não adianta a brandura somente nos momentos onde nada lhe põe em prova, né? Onde nenhuma situação adversa coloca essa sua brandura à prova. É tranquilo ser brando quando a gente está bem, né? Ser brando, ser pacífico, quando a gente está de alto astral, quando a gente está feliz, alegre, né? Quando tudo está dando certo para a gente. Agora, e ser brando e pacífico quando as adversidades chegam? Né? Naquele dia ruim, da condução lotada, né? Daquele calor que está fazendo no Rio de Janeiro, e você está o dia todo na rua, e aí alguém te encontra para conversar e você está sem paciência. Nessas situações é que a nossa brandura e a nossa paciência são colocadas à prova. Né? Claro, em outras muitas situações mais adversas que essas que eu mencionei, né? Mas só para citar um exemplo. E aí, é o que ele fala, a menor contrariedade, essa brandura e essa paciência vão embora. Né? Então, esse termo máscara social, ele tem um cunho, né, pejorativo, né? É como se a gente vestisse algo para aparecer para as pessoas de uma forma, mas por trás nós temos outra coisa dentro de nós. Então, o que a gente tem que buscar é justamente se livrar dessa máscara social, né? E ser o que nós somos em essência a todo momento. Agora, tentar sempre, embora seja muito difícil, ser o melhor que nós temos, a nossa melhor versão, né? É porque, é claro, na nossa essência, né, no que a gente traz conosco ao longo dessas várias reencarnações pelas quais nós passamos, o que nós somos nessa presente encarnação, não é também somente luz o tempo todo, somente bons sentimentos o tempo todo, claro que não. A não ser que alguém que esteja acompanhando essa palestra seja um espírito de luz, né? Já tenha passado por todas as provas e expiações e já não necessite mais encarnar para reparar nada. A não ser esse caso, todos nós aqui temos o que reparar. Então, na nossa própria essência, nós temos ainda muitas das coisas pelas quais nós não gostamos, muitas vezes, de ser ou de transparecer. Né? Mas que cabe a nós transformar essa essência e não criar uma aparência, não colocar uma máscara social, digamos assim, para fingir algo, né? Para aparentar que está de fato ouvindo aquele seu próximo que está precisando desabafar. E aí a pessoa está falando, e você está pensando o que você tem que fazer daqui a 1 hora. E a pessoa está falando, o que você acha? Você fala qualquer coisa só para, entre aspas, se livrar da pessoa logo e ir embora. Não é isso. Isso a gente não está, entre aspas, resolvendo o problema. A gente está mascarando, né? E ao mesmo tempo não está ajudando o próximo. Né? Não de uma forma integral, digamos assim. Né? Então, esse trecho inicial é muito, muito interessante quando ele fala dessa questão. Ele usa máscara para o exterior, ele usa a expressão máscara para o exterior. Mas a gente pode facilmente entender isso como uma máscara social, digamos assim. Bom, uma outra questão importante é que a gente só consegue se tornar melhor, a gente só consegue progredir se a gente compreende, né, os nossos erros, os nossos equívocos. Se a gente não compreender
não fazer uma reflexão do que a gente precisa mudar, fica muito difícil de seguir com a nossa transformação pessoal, né, espiritual. É muito interessante, isso não é regra, tá, gente? Na verdade, não existe nenhuma fórmula para se transformar numa pessoa melhor. Se existe, ainda não me contaram, né? Mas é interessante, por exemplo, a gente sempre fazer um exercício de autorreflexão ao final de cada dia, né? Acordei, vivi, fui trabalhar, depois fui lá para o meu curso, meu outro estudo, para casa espírita, e aí cheguei em casa à noite, convivi com a minha família e tal, parei para dormir, fazer um exercício de autorreflexão. De todas as coisas que eu fiz hoje, quais as coisas das quais eu não gostei de ter feito daquela forma? Será que eu tratei alguém de uma maneira pela qual não gostaria de ser tratado? Será que em determinada situação eu procedi de uma forma arrogante, sem nenhuma necessidade, né? Então, esse exercício de autorreflexão, ele não precisa necessariamente ser diário também, mas de vez em quando é importante a gente parar e pensar no que a gente está fazendo, como a gente está procedendo, né? Até porque, muitas vezes, numa rotina mais atribulada, né, mais, digamos, corrida, a gente acaba, às vezes, agindo de uma forma menos atenciosa com as pessoas, né? A gente acaba fazendo coisas das quais a gente não gostaria. Então, a gente tem que fazer essa autorreflexão para estar sempre, no dia seguinte, tentando agir em cada situação um pouquinho melhor que ontem. Qual é o maior barato? Quando a gente passa a compreender o processo evolutivo do espírito e a gente passa a compreender o processo reencarnatório, a gente ter a percepção de que hoje nós estamos aqui na nossa melhor versão, né? Que o Pablo de hoje, eu nem lembro se eu me apresentei no início, né? Mas me chamo Pablo, acho que eu não me apresentei no início, sabe? Mas que a nossa melhor versão é a atual. O espírito, ele não retrograda. O espírito só evolui. No máximo, você, com muito esforço, vai dar uma estagnada se você não estiver tentando, né, se tornar alguém cada vez melhor, né? Então, se hoje nós somos a melhor versão entre todas as nossas encarnações, é hoje também que a gente tem o maior potencial de evolução, de transformação. Nenhuma prova vem para ninguém que não possa suportá-la, né? Então, a gente tem que fazer esse exercício de autorreflexão, de compreensão e de entendimento, né, da nossa capacidade evolutiva, né? Bom, seguindo, a gente sai da parte da afabilidade e a doçura para falar um pouquinho agora sobre a paciência. Um outro atributo fundamental, né? E tem um trecho também que eu queria destacar aqui da parte da paciência, que diz o seguinte, esse trecho, ele está assinado por um espírito amigo, né, em Havre, 1862. Diz o seguinte: a vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. E aí eu vou ler de novo essa parte para a gente grifar na nossa mente. Havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à frente, né? Gente,
ao que ele está atrelando a paciência aqui. A fé, o fardo, se torna menos pesado quando se olha para o alto, quando se acredita, quando se confia. A gente tem que ter a consciência também de que a gente está sempre amparado por Deus, pelos bons espíritos, né? Então, a gente tem que entender, e paciência, né, é algo muitas vezes desafiador, né, dentro, muitas vezes, da sociedade que a gente vive, cada vez mais acelerada em tudo, né, tanto no fluxo de informações, quanto nas demandas, né, do que se cobra, né, isso desde jovem, né, do que se cobra de cada pessoa. Mas a paciência ela é um exercício de você parar e compreender de que você, em primeiro lugar, tem o direito também de errar, mas que, ao mesmo tempo, você tem que buscar sempre reparar, né? A paciência é o entendimento também de que cada coisa acontece no seu tempo. E veja bem, dizer que cada coisa acontece no seu tempo não é criar uma ideia de inércia. Ah, se cada coisa acontece no seu tempo, eu vou ficar aqui quietinho na minha, tranquilo, não vou fazer nada para melhorar, que em determinado momento as coisas vão começar a melhorar. Não, paciência não é isso. Paciência é você seguir sempre tentando, buscando, fazendo, com o entendimento de que as coisas não vão acontecer necessariamente no tempo que você quer. Então, por exemplo, você está lá no seu trabalho, todo dia chega no horário, às vezes chega mais cedo, às vezes sai mais tarde, faz tudo direitinho, é um funcionário exemplar, e quando pinta aquela promoção no trabalho, quem é promovido é o seu colega, que no seu entendimento, entre aspas, fez menos que você. Paciência é entender que todo o processo que você percorreu até ali foi correto. Você chegou no seu horário, você cumpriu essas tarefas, você fez o que era designado, mas que ainda não é o seu momento. E que seu colega, tendo ou não mais méritos que você, estava no momento dele. É você seguir se engajando no seu objetivo, né? E entender que o processo ensina. Muitas das vezes, a gente faz uma análise, né? A gente pensa o processo. Por exemplo, citei o exemplo do emprego, mas você um exemplo de um relacionamento. Que você se dedicou pra caramba para que um relacionamento desse certo, seja ele um namoro, um casamento, e no fim das contas, infelizmente, os dois chegaram a um consenso de que era o momento de enfim, separar. E aí você pensa, caramba, perdi tantos anos nesse relacionamento. Claro que não. O processo, ele na verdade é o que mais importa. E todo aquele processo de alegrias e tristezas te gerou aprendizados. Trouxe ensinamentos para você e para o próximo. A paciência é isso também, é entender que toda a experiência pela qual a gente passa, ela é válida e que não necessariamente as coisas vão acontecer exatamente como a gente quer ou no tempo que a gente quer. Mas, mais uma vez, isso não significa que a gente tenha que ficar em inércia. Pelo contrário, a gente tem que sempre estar buscando galgar uma melhora pessoal e nas nossas relações, né? Sejam elas profissionais, amorosas, familiares, né? Porque muitas das vezes o processo vai nos trazer um ensinamento que, independente do que resulte aquele processo em determinado momento, todo aprendizado que a gente adquiriu vai servir posteriormente. Para que no outro momento você seja promovido, se for o caso do emprego, ou para que no outro momento você entre num relacionamento onde tudo dê certo, tudo dê certo não, mas que as coisas deem mais certo, digamos assim, né? Então, paciência, resgatando até o título do nosso capítulo, tem tudo a ver com ser brando e pacífico, né? É o entendimento
que as coisas têm o seu momento para acontecer, certo? E aí a gente avança mais um pouquinho para falar agora sobre um outro tópico dentro do mesmo capítulo, que é a obediência e a resignação. E aí esse capítulo é repleto de passagens precisas, digamos assim. Né? Olha o que ele vai falar lá no item 8, obediência e resignação. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. São 3 linhas, mas olha quanto ensinamento está nelas. Primeira coisa que eu queria destacar é o seguinte: obediência e consentimento não são virtudes passivas. Às vezes se critica muito, né? Aquela pessoa muito obediente, né? Ela acata o que pedem a ela de uma forma, mas a obediência que ele está falando aqui é uma obediência ativa. O consentimento que ele está falando aqui é um consentimento da razão. Ele está falando que a obediência é o consentimento da razão, ou seja, é você ser obediente refletindo de forma racional sobre o que está sendo colocado. Sabe quando a gente fala da fé raciocinada? Que a fé raciocinada é aquela na qual a gente compreende e entende e não somente aceita. A obediência raciocinada é aquela sobre a qual a gente reflete, pensa, não somente aceita, mas que um consentimento da razão a gente compreende, certo? E que a resignação é o consentimento do coração. Por que do coração? Porque a resignação é a aceitação, né? É você compreender que, por mais que esteja numa fase difícil, num momento difícil, né, que você vai passar por ele com compreensão, com paciência, né, com o sentimento de que aquela fase é necessária, que você vai fazer de tudo para sair daquela fase complicada, daquela fase ruim, mas que ela é necessária para te trazer aprendizado, te trazer bagagem. Eu vou contar um segredo para vocês. Talvez já tenham contado, mas eu vou contar um segredo para vocês. A gente não reencarna somente para se divertir e sorrir o tempo todo. A gente reencarna para aprender e, às vezes, esse aprendizado ele vem em situações adversas. Aliás, na maioria das vezes a gente aprende pelas situações adversas. Agora, o que é essa resignação? É você passar por essas situações adversas tendo a compreensão, tendo a paz de saber que aquilo é necessário. Você vai fazer de tudo para atravessar aquilo, vai lutar com todas as suas forças e vai tentar buscar a solução, a saída o quanto antes. Acho que aquilo é necessário, faz parte. Que aquilo vai te dar bagagem, vai te dar aprendizado. As provas, elas são combustível para a nossa evolução, para a evolução do espírito imortal. Portanto, são fundamentais nesse processo. Então, ele está falando da obediência, da resignação como forças ativas. Mais uma vez, ser brando, ser pacífico, não tem nada a ver com ser inerte, não se movimentar, não ser brando e ser pacífico. Assim como a obediência e a resignação são forças ativas. Certo? Então, a gente tem que começar a buscar compreender cada vez mais que, como força ativa, isso nos move ao progresso. Certo? E aí, a gente segue nas instruções dos espíritos, mas avança agora, porque as próximas passagens que a gente vai conversar aqui e analisar, elas
se relacionam com sentimentos adversos, ruins, que muitas vezes nos trazem dificuldade, né, para a nossa vivência, para o nosso processo evolutivo. E aí, o título desse subtópico no capítulo é a cólera. Ele começa falando o seguinte, no item 9, bem no iniciozinho desse subtópico, a cólera. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede, então, entregai-vos à cólera. O que ele está falando aqui para a gente? Que tem várias portas de entrada da cólera. Né? O que é a cólera? É a doença, um sentimento ruim. E por doença não estou falando só de doença física. Estou falando emocional também. Né? A cólera, quando a gente deixa impregnar-se, né? Se deixa impregnar de sentimentos ruins. E ele coloca ali naquele trecho como uma das principais portas de entrada da cólera, para a cólera, o orgulho. Ele coloca o orgulho como uma espécie de imã que atrai para você sentimentos ruins. Por que o orgulho? O orgulho está muito presente em muitas das nossas atitudes, né? A não reconhecer um erro, né? A não querer ou não gostar de ouvir um aconselhamento que muitas vezes toca naquelas feridas nossas que doem bastante. Sabe aquele comportamento que a gente tem, que internamente a gente sabe que é um comportamento ruim, que nos prejudica, mas que quando alguém vem e fala para a gente que esse é um comportamento ruim, a gente não admite de maneira alguma? Isso é orgulho. Por isso, o orgulho é uma das grandes portas de entrada para a cólera. A gente tem que compreender que, independente do outro que está, entre aspas, apontando o dedo para a gente, ser melhor ou pior que nós, ele muitas das vezes pode ter razão nos seus apontamentos. E que nós somos falíveis, nós erramos também. A gente gosta muitas vezes de apontar o erro do outro, né? Mas refletir sobre o nosso próprio erro é um desafio muito grande. E eu falo refletir porque muitas das vezes a gente até fala, a gente fala, não, eu sou preguiçoso. Sou preguiçoso. Eu continuo preguiçoso. Eu não faço nada para deixar de ser preguiçoso. Então eu estou refletindo, não estou me colocando à disposição para melhorar a minha preguiça. Né? Porque simplesmente falar não adianta. O orgulho, ele pode muitas vezes não estar na palavra, a pessoa falar, te aconselhar, você falar, assim, não está certo, né? Eu preciso mudar. E aí passou 5 minutos da conversa, você já está no trabalho. Né? Então a gente tem que buscar refletir mais, muitas das vezes, sobre os próprios apontamentos, aconselhamentos que nos são dados, né? Por familiares, por amigos, por parentes, mesmo por desconhecidos. Você pode encontrar alguém na fila do banco num dia que você está mal e tal, a pessoa olhar para você e falar assim, olha, tu tá azedo hoje. E aí, qual seria a sua primeira reação? De repente, retrucar, né, aquilo. Você fala, não, é verdade, eu estou azedo, não estou bem. Verdade, legal você ter falado isso, vou tentar aqui respirar, né, aos poucos ao longo do dia melhorar. Muitas das vezes a gente acorda de tal forma que a gente coloca em jogo todo o nosso dia, né? A gente acorda azedo, e aí todo dia é azedo porque a gente acordou azedo. Então tentar fazer o exercício de acordar azedo, e tentar naquele momento parar e pensar assim, cara, se eu ficar assim o dia todo, eu vou tornar o meu dia das pessoas que estão ao meu redor complicado, né? Mais uma vez, não é simples. A gente que fala aqui, a gente está falando para a gente, pelo menos posso falar por mim, tudo que eu estou falando para você, eu estou falando para mim. Né? Então, é importante a gente fazer
Sempre esse exercício de reflexão. Bom, e a cólera traz consequências. Né? A cólera, ela traz, muitas das vezes, ainda mais dificuldades. Né? Tem uma outra passagem que diz aqui o seguinte: se ponderasse que a cólera nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Passagem forte, né? Agora, muito verdadeira, galera. Sabe por quê? Muitas das vezes, a gente desenvolve questões físicas, problemas físicos, doenças, em virtude dos nossos sentimentos. E isso a ciência cada vez mais tem comprovado. A forma como a gente se porta, os sentimentos que a gente compartilha, né, eles influenciam diretamente na nossa saúde física. É por isso que na frase, sem exagero nenhum, ele fala que isso comprometeria a saúde e até mesmo a vida. E se a gente não para perceber isso, isso vai nos colocando em um processo de desenvolvimento de doenças. Não tem gastrite nervosa, né? Não tem, muitas das vezes, reações alérgicas que estão relacionadas a questões emocionais. Nosso corpo o tempo todo, ele dá sinais do nosso estado emocional. O tempo todo. Se a gente parar para perceber o tempo todo. Se a gente está bem, a gente muitas das vezes sente nosso corpo bem, né? Sente disposição, né? Se a gente está mal, a gente sente dor, cansaço, né? Então, o nosso emocional está diretamente ligado às nossas questões físicas, né? E aí, os espíritos vão trazer para a gente também a ideia de que a cólera, ela está contrária à caridade e à humildade. Sabe aquela frase que diz que a gente só pode dar o que a gente tem? Como eu vou dar ao outro coisas boas se eu estou alimentando em mim coisas ruins? Não tem como, né? Não tem como. E aqui ele fala uma outra questão muito curiosa, né? E que a gente hoje conhece como síndrome de Gabriela, né? Fala o seguinte: segundo a falsíssima ideia de que não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos e que de boa vontade se contras, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. Ou seja, aquela síndrome de Gabriela do eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Né? A gente tem que tirar essa percepção, a gente tem que parar de pensar que é isso. Se eu acabei de falar lá atrás que hoje nós estamos na nossa melhor versão, a gente nem sempre foi como a gente era lá nas primeiras encarnações. A gente se modificou, se transformou para melhor. Então a gente pode sim se modificar e se transformar ainda mais para melhor. Sem síndrome de Gabriela, hein, pessoal? E por fim, para a gente concluir esse capítulo, a gente tem que ter de fato a percepção que os vícios e as virtudes eles vêm de dentro do espírito. Que não adianta a gente culpar o outro, a gente culpar os fatores externos. Os nossos vícios e as nossas virtudes vêm de dentro do nosso espírito. Cabe a nós buscar transformar os nossos vícios em virtudes. Cabe a nós a transformação. Mas, Pablo, essa transformação é certa? Certíssima. Mas certa é impossível. Porque existe uma coisa chamada lei de progresso. O progresso é inexorável, ou seja, ele vai acontecer. A gente vai progredir, nós vamos nos transformar como espíritos e evoluir. Agora, a velocidade com que isso vai acontecer, o nível
de sofrimento que isso vai te gerar depende muito mais de você. Depende, eu diria que integralmente de você. Porque a dificuldade, todos nós vamos passar, alguns passam mais do que os outros, mas depende de si, o olhar que você coloca sobre aquilo e a velocidade com a qual você quer superar e progredir aquele problema. É claro, tem situações, tem problemas que eles são naturalmente mais duradouros, mas até a forma de você encarar faz com que isso agrave ou atenue, né, aquela prova. Tá certo, pessoal? E aí, antes da gente fechar, eu queria compartilhar com vocês uma música que fala muito, muito, muito sobre o que nós conversamos hoje. É uma música de uma cantora chamada Flaira Ferro. A música tem como título, como nome, só um minuto que eu preciso compartilhar com o áudio. A música tem como título, como nome, Me Curar de Mim. E aí eu queria que vocês ouvissem prestando bastante atenção na letra, já até fechando os olhos. Depois da música a gente vai fazer uma prece juntos, que vocês refletissem sobre as palavras que estão nessa letra. Que vocês façam junto com a música uma autorreflexão e que a gente perceba que a gente tem muitos vícios ainda pelos quais a gente precisa se curar e que essa cura em relação aos nossos vícios e às nossas mazelas só vem com a aceitação de que eles existem e com a predisposição a, de fato, transformá-los e mudá-los. Vamos lá? Deixa eu dar o play aqui, peraí. Faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo. Fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vim ao mundo em um só corpo, esse de 1,60 m. Devo a ele estar atenta, não posso mudar o outro. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Vou pequena e pianinho fazer minhas orações. Eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Pra me encher do que importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou mentirosa, vaidosa e invejosa. Sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa. Sou carente,
amostrada, dou sorriso e sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. E dói, dói, dói me expor assim. Dói, dói, dói despir-se assim. Mas se eu não tiver coragem pra enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura há de existir, não sei, só sei que a busco em mim, só sei que a busco. Me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim. Bom, que possamos então nos curar, né, dos nossos vícios, né, nos curar das nossas mazelas, que possamos nos despir da nossa máscara e buscar entender tudo aquilo que de alguma forma nos prejudica, de alguma forma prejudica as nossas relações, né? Que possamos entender que sim, somos falíveis, mas que sim, temos um potencial de transformação enorme, de evolução e de superação das nossas dificuldades, e que isso depende integralmente de nós. Isso depende integralmente da nossa vontade. Que possamos ser brandos e pacíficos, mas que possamos, acima de tudo, compreender que para chegar nesse ponto, para sermos brandos e pacíficos, precisamos realizar uma grande transformação, uma grande reforma íntima. Né? Possamos começar desde já. Ninguém está dizendo que é fácil, né? Mas a gente sabe também que a gente está amparado. Né? Sabe que a gente sempre está amparado pela espiritualidade de Deus. Então, que possamos ter fé de que somos capazes e realizar essa transformação, essa reforma íntima, que é pré-requisito para a nossa transformação planetária, que é pré-requisito para a nossa transição para um mundo de regeneração. É fundamental. Nós precisamos nos transformar. Né? Se queremos estar nesse mundo de regeneração, se queremos participar desse processo de regeneração, nós precisamos realizar essa reforma íntima em nós mesmos. Então, Senhor, queria agradecer por mais essa oportunidade de diálogo, de conversa, de aprendizado, acima de tudo, que todos nós possamos dar esse passo a mais em prol da nossa evolução espiritual, deixando para trás aos poucos, mas de forma sincera, os nossos vícios, as nossas mazelas, que possamos confiar e acreditar sempre no amparo que vem do alto, que possamos sentir e estar dispostos a receber cada vez mais esse amparo, saber que nós não estamos sozinhos e que, com certeza, nos melhorando, nós estaremos mais preparados para melhorar também o mundo ao nosso redor. Gratidão por todos que acompanharam até aqui, gratidão por mais esse dia, que possamos ter uma excelente semana, hoje sempre, graças a Deus. Obrigado, pessoal.
muito feliz com essa palestra, muito feliz por vocês estarem aqui. Espero que nos encontremos mais vezes. É isso. Uma excelente semana para todos vocês. Até a próxima.